Opa, tudo bem por aí? Super Nassa por aqui. Eu tô aqui no set da Rádio HDH, mas não é basicamente uma notícia da Rádio HDH. Mas é o Super Nassa que está por aqui. Provavelmente você clicou nesse vídeo e tinha uma thumb, tipo alguma coisa assim. O dia em que eu destruí a produção do Super Pop. Eu vou te explicar por quê. Eu vou falar sobre isso neste vídeo. Mas é importante você saber quem eu sou. Eu me chamo Marcelo Nascimento, sou diretor de rádio e televisão. O pessoal me conhece como Nassa e você me acha no Instagram como Super Nassa. Basicamente, este é o meu canal. É o canal HDH. HDH é a abreviatura de Hóspedes do Hospício, que é um projeto de curadoria de conteúdo na internet, para novos talentos, influenciadores, humoristas. O HDH ele foi criado para isso. É um canal que eu sou o dono e eu faço a curadoria e trago para você também notícias com famosos, gossips, polêmicas, etc. e tal. Eu falei que eu sou diretor de rádio e televisão, né? Então, especificamente, deixa eu colocar a notícia aqui. Essa nota é do dia 25/8/2004, ou seja, quase 20 anos. Por que eu vou falar desse assunto? Porque é uma nota na coluna Ops, do jornalista Feltrin, que agora também virou youtuber, tem um canal dele e tal, em que ele descreve aqui, 20 anos atrás, que o diretor do Super Pop teve um ataque de fúria e destruiu a produção do programa, que Luciana Gimenez passou mal, abandonou o programa, enfim. Eu vou falar sobre isso. Olha que legal, 20 anos depois, porque eu tenho meu canal, esse é o meu canal, eu não dirijo mais programas de televisão, e eu resolvi falar a respeito dessa nota do Ricardo Feltrin, que foi justamente, eu estava acho que começando na televisão, eu tinha uns 4 meses de rede TV, né? E teve esse episódio aí. Mais especificamente, o que me deu o insight para falar é essa notícia aqui recente que fala do Jimmy Fallon, que saiu um artigo na Rolling Stones em que ele está sendo acusado de ser um cara tóxico, que o Tonight Show é um ambiente tóxico, que ele maltrata as pessoas, que redatores, produtores, no anonimato entraram em contato com a redação da Rolling Stones para denunciar o Jimmy Fallon, que acabou se desculpando publicamente, fez uma reunião lá, falou, olha, desculpa, eu me excedi, etc. e tal. Mas não é a primeira notícia que sai a respeito disso. A gente teve uma notícia há pouco tempo também, falando dos bastidores do Multishow, que um redator denunciou o ambiente ruim daquele projeto Vai Que Cola, acho que é isso, né? O que eu queria falar? Por que eu resolvi falar desse episódio do dia 25/8, né, 2004, é isso? Foi quando o Feltrin fez isso aí, que ele publicou que eu tive um ataque de fúria lá e destruí a produção do Super Pop. Eu vou te convidar ao seguinte, o vídeo pode ser que seja um pouco longo, mas é revelador. Então, é o seguinte, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. Esse é o canal do HDH, um projeto autoral meu. Especificamente eu falo das notícias aí, do entretenimento, as fofocas, etc e tal. Tem também o podcast de humor aí. Mas eu vou falar de uma notícia em que eu sou a notícia. Mas é uma... diríamos assim, vai. É um relato de uma coisa que aconteceu há praticamente 20 anos atrás. E que eu não falei em nenhum lugar. Se você tiver paciência, você faz como eu estou fazendo aqui, ó. Eu peguei um suco,
Você pega aí uma água, uma Coca-Cola, um refrigerante, uma cerveja e assiste esse vídeo que vai ser bem bacana. E eu quero falar especificamente sobre essa coisa agora, né? Da modinha de falar que o ambiente de televisão é tóxico, insuportável. E aí, eu já tinha falado, quem me conhece aqui do canal sabe disso, que eu falei que não dirijo mais programas de televisão. Mas é importante você saber um pouco da minha história. E como é que eu comecei na Rede TV como diretor? Foi basicamente no final do ano de 2003 que eu fui para a Rede TV, a convite da diretora artística, na época, Mônica Pimentel. Passei por uma sabatina com o Marcelo de Carvalho e estava lá eu, sem nenhuma experiência, dirigindo o Super Pop da Luciana Gimenez. Um puta cabaço em televisão. E aí, para você ver, né, que essa notícia do Filtrinho, ela saiu dia 25/8, só para checar, não parecer que eu tô... 25/8 de 2004. Aí ele até fala assim, quinta-feira com cara de sábado, né? E aí ele fala especificamente, você vai ver aqui no rodapé, que o diretor do Super Pop teve um dia de fúria. Mas o que isso tem a ver com a matéria, o artigo que saiu na Rolling Stones falando do Jimmy Fallon, do ambiente tóxico lá no Tonight Show? Tem tudo a ver. Vamos lá. Vamos contar um pouco da minha história. Eu sou um comunicador, a minha pega é mais criativa, né? Sou um comunicador de rádio, mas a minha pega é mais criativa. E eu comecei no rádio muito cedo, fui DJ, etc e tal. E eu fiz toda a minha carreira na Rede Transamérica de rádio. Então toda a minha estrutura profissional foi moldada na Transamérica. Aquela Transamérica que você conhece, quem sabe, que foi em primeiro lugar em muitas capitais no Brasil, né, com humor veloz, ousado e tal. Então a minha escola foi a Transamérica. Comecei lá como afiliado, locutor, fui diretor artístico de uma afiliada, depois eu fui para São Paulo, fui ser encarregado, né, coordenador de afiliadas da Rede Transamérica. Eu viajava o Brasil para implantar as emissoras da Transamérica e depois eu terminei lá como diretor artístico geral. Isso em 2001, foi quando eu saí da Transamérica. Como é que eu fui parar na Rede TV? Fora da Transamérica eu fiz alguns projetos, sempre recebendo não, etc e tal. Eu tinha um projeto chamado Os Domésticos, que era um projeto de um matinal de humor, um programa de humor, porque eu tenho essa pega do humor, né, da zoeira e tal. Eu queria levar para um canal de televisão, fazer um programa feminino apresentado por homens, que seriam Os Domésticos. Um programa de humor com pegada feminina, mas uma puta crítica dessa coisa do mercado de trabalho, né? Enfim. E ninguém me atendia. E eu me lembro que a própria Rede TV, todo mundo cagou para mim quando eu bati na porta lá. Muito insistente, como eu sou, eu consegui o telefone da Mônica Pimentel, que era a diretora artística. Liguei para ela, falei, olha, não sei se você me conhece, eu sou o Marcelo Nascimento, sou ex-diretor da Transamérica, eu estou com um projeto aqui de humor, queria apresentar para você. Me dá um e-mail teu, porque aí eu te mando a ideia e você, se você curtir, beleza, a gente pode conversar. Se você achar uma bosta, você pode mandar eu a merda, beleza, pelo menos eu apresentei. Ela me deu o e-mail, enfim. Alguns dias depois ela me respondeu com uma pergunta muito direta. O que você quer fazer na Rede TV? Você quer apresentar? Você quer produzir? Você quer dirigir? O que você quer fazer? Eu, muito fodido e sem emprego, falei, Mônica, honestamente eu sou um cara de criação. Eu gostaria de ter um cockpit, eu preciso estar num veículo de comunicação. Eu não estou no rádio e eu gostaria de fazer alguma coisa. Bom, enfim, eu fui lá,
Fiz uma entrevista com ela, crente que ia para uma área de música, etc e tal. E eu não fui parar numa área musical, direção musical, etc e tal. Eu fui parar na direção do Super Pop. Eu me lembro que eu fiz uma reunião com o Marcelo de Carvalho, a reunião mais insólita que vocês podem imaginar. Ele é muito simpático. O que você acha disso? Aquilo? O que você acha do Super Pop? Eu não assistia a Rede TV. Mas eu sabia que a apresentadora era uma mulher que tinha tido um filho com o Mick Jagger, que é a Luciana Gimenez e tal. Eu não me lembro o que eu falei alguma coisa, falei, tal, é a modelo, etc e tal, mas o programa é meio careta e tal, porque quando eu passei e vi o Super Pop, era uma imitação lá do programa da Hebe, aquele puta cenário com água, meio brega e tal, né? Não é uma coisa que eu assistiria. E falei, eu acho ela um pouco verde, eu acho ela alta, né? Então parece que ela é uma girafa, as pessoas ficam num tamanho desproporcional, tal. Bom, enfim. Eles acabaram me contratando para ser o diretor do Super Pop. E meio que fizeram ali não, agora você vai assumir, etc e tal. Isso foi no final de 2003. E eu falei, o que eu vou fazer nesse programa, né? Nunca tinha trabalhado com televisão. E aí, beleza, estreamos lá eu fiz ainda alguma coisa de reprise, que eu cheguei lá dia 8 de dezembro de 2003. Você tem ideia, até nessa questão de comparação, Pânico acho que chegou em outubro de 2003, né? Pânico. Que é um programa que eu dirigi depois em 2017. E aí, cara, eu estreiei lá, acho que foi janeiro. Cara, enfim... Eu me lembro que o Marcelo me perguntou, o que você vai fazer? E tinha uma equipe lá que eu não montei. Aquela equipe que estava lá, eu não sei, assim, não tinha ideia quem eram aquelas pessoas. E as pessoas questionavam muito, quem é esse cara aí de rádio? Não entendi nada. Jogou aonde esse tal de Marcelo Nascimento? Então já começou o assédio moral ali, né? A equipe não me respeitava, eu não montei essa equipe. E já tinha passado uma série de diretores ali no Super Pop, ninguém parava na cadeirinha. Cadeira quente. E eu me lembro que o primeiro programa que eu fui fazer uma reunião com a Mônica e com o Marcelo. E a produção me falou assim, olha, a gente tem uma pauta aqui que o seu Marcelo mandou fazer com o Fernando Collor de Mello, que a gente fez o Vai Encarar. E aí... os críticos, os colunistas de TV criticaram e falaram, só falta levar o Tiririca. Então, a gente está convidando o Tiririca para fazer o Vai Encarar, que era um programa mais intimista, né? Que a Luciana meio que botava o cara na roda ali e tal e fazia perguntas polêmicas. Eu falei, Tiririca? Eu nunca dirigi programa de televisão. Eu falei, mas Tiririca é um palhaço, ele está escondido atrás da máscara. Pois bem. Tá. E que mais tem? Eu não sabia nada desse negócio de Ibope, 8 pontos, 2 pontos, não sabia porra nenhuma. Falei, tá, que mais tem? É isso. É fraco isso aí, hein? E aí surgiu uma história de uma modelo que disse que teria um caso com o Ronaldo Fenômeno. Falei, essa história é boa. Isso é factual, é bom, vamos fazer. Só que tinha que ter uma estrutura ali do programa. E eu me lembro, eu fui apresentar a pauta. Marcelo me perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu tenho aqui o Tiririca, o cara é um palhaço, ele vai ficar no Vai Encarar, mas eu tenho esta mulher que diz que é amante do Ronaldo Fenômeno. Como você vai fazer essa pauta? Aí eu me bolei um negócio mais ou menos assim. Olha, vai ser o Na Mira da Mídia. O que vai ter? Vai ter lá a entrevista com o Tiririca e eu vou botar uma jornalista. Coloquei, inclusive, uma pessoa chamada Fabiola Hyper. Botei ponto nela, botei na Gimenez, a primeira experiência minha com televisão. Mas o que você vai fazer? Eu falei, vai ser o seguinte, vai estar rolando lá a entrevista com o Tiririca. Se não render, vai entrar Simone Garuti, que era a repórter do programa, e a gente vai entrar assim, edição extraordinária, saiu uma notícia, estamos checando aqui na mira da mídia.
amante de jogador famoso da seleção. Olha, Luciana, calma, eu preciso checar, não sei se essa informação procede e tal. Então a gente meio que foi costurando como se fosse um plantão do Super Pop, tipo o plantão da Globo. Interrompia lá meia entrevista, etc e tal. E isso veio muito da minha pega de rádio, né? De a gente meio que tratar 5, 6 assuntos ao mesmo tempo, né? Então eu falei, eu vou cortando, vou picotando. Essa minha experiência de polêmica, de talk show e tal. E eu vou fazer dessa forma. O Marcelo falou, joia, isso é legal. A pauta é boa da Amante. E a gente fez o programa. O programa deu uma audiência boa. Deu uns 4, 5 pontos de média. Eu não entendia porra nenhuma. Hoje eu entendo pra caralho. Eu sei que a unha entre o break de todas as emissoras concorrentes, seja na Globo, SBT, sábado, domingo, segunda, sexta, eu sei. Mas naquela época eu não sabia. Então deu uma bela audiência. Bom, e aí vamos entrar agora nessa questão. Este cara, o Jimmy Fallon, está sendo acusado de ambiente tóxico. Lá, em agosto de 2004, o Feltrin aqui me colocou como um cara tóxico que destruiu a produção do Super Pop. O que aconteceu depois desse programa da minha estreia? Aquela equipe que estava lá não era a minha equipe. Já que é modinha falar eu mimimi e eu sou meio... Eu não sou Nutella, eu sou raiz, né? Eu sofri o maior assédio moral que você pode falar. A equipe não me queria lá. Então qualquer pessoa que eu trouxe nova pro Super Pop naquela época eram boicotadas. Eu era boicotado como diretor. Eu me lembro de entrar na produção do Super Pop, ter chefe de externa, produtora olhando. Tem um software na RTV chamado PRK. E esse software, você consegue ver o que a Rede TV gerou de programação no dia anterior, né? Então os caras estavam assistindo meus programas lá, o cara é louco, cortou de assunto e tal. E o programa estava dando audiência, eu me adaptando àquela coisa de televisão. Já falei para vocês, o meu esquema é criação, sou um cara muito de criação, de comunicação, ágil e tal. Gosto muito dessa embalagem, de estética, de pacote gráfico. E os caras estavam me detonando, estavam me gongando mesmo. Isso é um ambiente tóxico. Quando tem uma equipe de produtores que querem derrubar um diretor, um produtor novo, um repórter, alguém que chega para fazer uma coisa diferente. Então, o ambiente era péssimo, porque aquela equipe não era minha, eles queriam me derrubar todo o tempo. Eu vivia estressado, porque eu acordava, chegava na TV 8h30, 9 horas da manhã, saía 2 da manhã. Me lembro que a única exigência que eu fiz para a RTV, vocês conseguem para mim um flat, porque eu vou entrar de cabeça nessa coisa de ser diretor de programa. Então eu vivia dentro da TV, não era casado na época, tal, eu tinha tempo para isso. E as pessoas querendo me derrubar. Esse é o ambiente tóxico que eu enfrentei lá na Rede TV. E praticamente 8 meses depois, eu estava sendo acusado de ser um diretor tóxico, que destruiu a produção do Super Pop e a apresentadora passou mal. Alguma coisa parecida aqui com o que o Jimmy Fallon está passando hoje. Pois bem, a coisa não era muito legal, porque a Luciana não ficava dentro da produção. E nesse ano de 2004, as pessoas levavam as informações para a Gimenez distorcidas. Então a Gimenez praticamente não olhava para minha cara. O objetivo era derrubar o NAS. E qualquer pessoa que ele tivesse convocado, que era da minha equipe, né? O que aconteceu nesse dia aí? Especificamente nesse dia que o Feltrin está falando, que o diretor do Super Pop tem acesso de fúria e Luciana Gimenez deixa o programa no meio, que foi matéria publicada no dia 25/8/2004, uma quinta-feira. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas que eu trouxe para o Super Pop,
estavam em pé de guerra com as pessoas que já estavam no Super Pop. E eu me lembro que eu estava tendo uma reunião com a Mônica Pimentel, de final de tarde, 6h30, 7 horas da noite, estava na sala da Mônica Pimentel. A Simone Garuti bate na porta e fala: olha, os caras estão quebrando o pau lá, você tem que descer. Sabe quando você está com o saco cheio? Parece que não é possível que essas pessoas, além de querer derrubar o diretor, de transformar todo mundo com a palavra, com depressão, síndrome do pânico, as pessoas que eu trouxe, todo mundo queria ir embora. Eu falei, não é possível que essas pessoas continuem com essa babaquice. Eu desci muito pé da vida. E quando eu cheguei na produção do Super Pop, eu me deparei assim com um cara, eu não vou citar o nome das pessoas, um cara que eu trouxe, batendo boca com uma pessoa do Super Pop. Mas gritando mesmo. Tanto que essa pessoa que era do Super Pop, que não era uma pessoa que eu contratei, ele batia na impressora assim, a ponto de quebrar a impressora. Eu falei, chamei a atenção, para com isso, para com isso. Eles literalmente cagaram para mim. Então presta atenção, eu estava quase há 6, 7 meses carregando o programa sozinho, com a minha equipe, as pessoas torcendo contra. A Luciana Gimenez fazendo o nariz torto, não me queria lá. E eu falei, peraí, esse cara tá quebrando o equipamento da empresa, eu sou o diretor, a autoridade, ele tá cagando para mim. Eu me lembro que subiu, e isso, mas o diretor me assediou. Não, eu tava com o saco cheio de ser assediado. Eu apontei e falei, você, acho que umas 3, 4, 5 pessoas estão demitidas. E me lembro que que eu apontei, você, que é todo mundo na discussão, ele fez um assim, não dá nada. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha uma cadeira Giroflex, sabe uma cadeira pesada dessa, Giroflex? Cara, eu chutei essa cadeira. Essa cadeira foi em direção da pessoa, ela se desviou e falou, tentou me matar. E falei, caralho, porra, eu tava dando uma lavada nos caras, eu tava com o saco cheio. Eu falei, eu não vou ficar mais nessa porra dessa televisão. É perda de tempo. Então, esse era o ambiente tóxico da televisão. É muito fácil falar que é o apresentador, é o diretor, mas nunca falo, né? A produção é sempre coitadinho. Não são eles que fazem o ambiente, né? São coitadinhos. Eu me lembro que eu chutei essa cadeira e a coisa mais bizarra foi que entrou o João Kleber. O João Kleber entrou, só faltou falar para, e me tirou dele lá com, acho que é o Carlinhos, que era o gerente de produção. Cara, eu falei, eu não vou dirigir essa porra desse programa. Não quero mais ficar em televisão. Esse foi o dia. Você vê engraçado, né? Alguém já tinha ligado pro Feltrin, passado tudo o que tinha acontecido. Pois é, aí eu aprendi, né, que os bastidores de televisão, quem passa é a pessoa que tá lá. Então é o produtor, é o cara que trabalha, Feltrin, tem uma notícia para os informantes. E passa do jeito dele, não tem checagem. Feltrin não ligou para mim para perguntar. E mesmo porque a gente não era autorizado a falar, né? A RTV não deixava falar. E eu era um cara que vinha do rádio, não sabia ainda como, sabe, operar nessa situação. E a minha vontade era não dirigir, não fazer mais nada lá. E eu me lembro que eu ainda fui dirigir a Gimenez, incentivado pelo Marcelo de Carvalho. Devo muito ao Marcelo de Carvalho. Se eu fiz alguma coisa de televisão relevante, foi tudo com o ensinamento do Marcelo de Carvalho. Cara sensacional. Praticamente o irmão mais velho que eu considero em televisão. A gente brigou pra caralho, já me mandou embora, ficou quase não sei quantos anos sem falar comigo. Mas é o cara que me fez. Eu me lembro que a gente foi dirigir e a Luciana acho que passou mal. Não tem nada a ver com essa coisa do quebra-quebra, como o Feltrin tá falando aí. Porque a Luciana passou mal no programa. Acho que ela teve um mal-estar, alguma coisa lá, a gente botou uma reprise. No dia seguinte, cara, eu falei assim, eu não vou trabalhar mais. Eu não vou mais trabalhar isso aí. Mas eu fui derrotado, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, o Marcelo, ele me deu um apoio. Ele falou, olha, é isso aí, você precisa ter sua equipe. E aí, aconteceu uma coisa que foi a virada do jogo, onde eu acho que virou tudo e o Super Pop foi um sucesso lá comigo, com a Gimenez.
que a Gimenez, naquele momento, ela foi muito humilde. E ela estendeu a mão para mim e falou assim, olha, não tem nada contra você, vamos tentar zerar, vamos se unir, você está fazendo um bom trabalho e tal. Ela foi bem humilde. E ela só pediu, olha, você pode readmitir fulano e tal, e eu não vou falar por que eu tive que readmitir essa pessoa. E naquele momento, eu e a Luciana mesmo que fechamos. Viramos um time, uma dupla blindada. E o Marcelo me questionou, pô, mas você vai readmitir pessoas? Tá na hora de você botar uma equipe com a tua cara. Eu falei, então, só que agora eu ganhei a confiança da Gimenez. Então, é um pedido dela, a gente vai andar bem. O que aconteceu depois? A gente fala de ambiente tóxico, né? Então, destruí a produção do Super Pop. Se fosse hoje, eu estava preso, né? Ia lá o redator, o cara que eu chutei a cadeira em cima dele, que estava quebrando lá a impressora. Nossa, que absurdo! Tem que prender esse diretor. E aí, cara, eu me lembro que eu comecei a colocar pessoas estratégicas, mas ainda tinha essas pessoas que faziam um ambiente tóxico dentro do Super Pop e que levavam ainda uma informação distorcida para a apresentadora, que por mais que ela falou, não, vou te dar um voto de confiança, eu era um cabaço, eu cheguei do rádio, eu era um cara de confiança, quem segurava a onda lá era o seu Marcelo de Carvalho, não estaria demitido. Se eu não tivesse o mínimo de competência dando números, e não tivesse o Marcelo me dando essa força, eu estava literalmente fudido. E as pessoas distorciam as coisas para Gimenez. E eu me lembro que na época eu comecei a usar algumas pessoas, porque nem todo mundo em TV é filha da puta. Tem gente que trabalha, sério, que precisa do salário e tal. Eu me lembro que tinha uma pessoa que era pauteira. O nome dela é Cláudia Bexiga. E eu falei, pô, essa pessoa é muito organizada. Eu sou muito louco, eu fico criando 300 coisas ao mesmo tempo, ela consegue meio que, sei lá, me acompanhar e organizar para essa coisa funcionar. Então eu meio que promovi ela a produtora executiva, meu braço direito. A Gimenez falou assim, porque as pessoas foram lá falar mal da Cláudia Bexiga. Olha, o Gimenez, ele tá botando a Cláudia Bexiga. Me lembro que a Gimenez, ela falou assim, não, essa pessoa é uma sonsa. Eu falei, não, é competente. Outra pessoa que tinha era um estagiário que dava uns corres assim, né? E a Luciana não gosta desse menino, porque falavam mal dele porque ele era daquele cara chato. Vamos produzir, vamos fazer. Ela não gostava do cara. Porque tinha as pessoas que ficavam ali agiando ela no palco. E esse cara era um estagiário que dava um corre. Ela não queria. Só por que eu tô falando isso? Você vê que mesmo assim, eu sobrevivendo a esse dia de fúria, continuando empregado e tentando colocar pessoas estratégicas para dar audiência, para o programa realmente produzir, porque eu trabalhava 15, 16 horas, ainda tinha as pessoas tóxicas, né, que faziam a fofoca. E recebem salário para estar lá, sabe? Vai lá no restaurante, desculpa, bati aqui. Vai no restaurante, dá a voltinha, toma um cafezinho, senta lá no RH para trocar ideia. Eu sou perseguido pelo diretor. Os coitadinhos, né? Que vão para a imprensa e falam assim, olha, o Jimmy Fallon é tóxico. Olha, o programa tal ali é insuportável. O diretor, pelo amor de Deus, assedia todo mundo. Sempre é o diretor que assedia, o apresentador que é filho da puta. Essa equipe nunca é, né? Esse pessoal que está lá nunca é. E eu me lembro que eu botei a Cláudia e esse estagiário chama-se Rafael Venturini. Eu vou resumir. Hoje, a Cláudia Bexiga é diretora do Marcelo de Carvalho, lá no Mega Senha, né? E também é a pessoa que até hoje fica no ponto eletrônico com a Gimenez. É uma amiga íntima. E o Rafael Venturini, que a Luciana odiava, é o diretor dela do Super Pop. Algumas pessoas dentro da Rede TV que trabalharam, elas evoluíram. Por exemplo, a Paloma hoje, que era uma pessoa que fazia GC, e eu trouxe ela, pediu uma oportunidade no Super Pop, ela virou produtora, depois ela virou coordenadora de produção,
Cresceu tanto que hoje é a diretora da Daniela Albuquerque. Aonde eu quero chegar a respeito da nota, do ambiente tóxico aqui, o Jimmy Fallon pedindo desculpa, olha, foi mal, porque agora na onda do politicamente correto, o Jimmy Fallon provavelmente falou, olha, me desculpa se eu estava estressado, me desculpa se eu distratei você, etc e tal. Da mesma forma que saiu essa nota que eu tive um dia de fúria lá no Super Pop, né? Então, a diferença é que o que aconteceu comigo foi há 20 anos atrás. E eu não parei para a equipe e falei, me desculpa se eu destruí a produção do Super Pop, porque vocês estavam quebrando a porra da produção do Super Pop e queriam me derrubar e as pessoas que eu trouxe. O Jimmy Fallon, talvez, nesse momento, o estresse dele pode ser assim, né? É o que acontece. Você tem lá um redator, um produtor, que está lá pago, ele não está entregando o trabalho. Então, você pede uma vez, você pede a segunda vez, a terceira vez, aí você já perde a paciência porque o programa começa a ser prejudicado. E aí a pessoa, não, mas o cara, é sempre assim, né? O cara não é que o cara é ineficiente, é que o diretor não sabe o que quer. Nunca tá errado. E como é que tá a televisão hoje, o ambiente tóxico, né? A TV hoje ficou, mas geral, da Globo até a Gazeta, que era um problema crônico há 20 anos, quando eu comecei em televisão, e hoje ele é pior, ele é mais crônico ainda. Quem ficou na televisão teve muita demissão em massa nos canais de televisão. E as pessoas que são demitidas da televisão, as primeiras a serem demitidas numa crise são os PJs, os caras que ganham melhor. Só que são os PJs que são competentes e são profissionais. Então esses caras acabam perdendo os empregos. Boa parte deles, não estou dizendo que todos são competentes. Porque existe aquela máfia, né? Sempre o cara está trabalhando aqui e fazendo um trabalho, ele é mandado embora na Record, daqui a pouco é amigo do diretor, não sei o que, ele está lá no outro programa também fazendo merda e fica esse pessoal rodando e nunca tem inovação. Tanto é que foram buscar o Pânico na Jovem Pan e eu também, que era da Transamérica, me aceitaram lá, me fizeram essa loucura de me colocar no horário nobre para cuidar da Gimenez do Super Pop. Então, geralmente, os competentes acabam perdendo emprego e os mais ou menos ficam empregados. É 100% ruim quem está na televisão? Não. Mas eu garanto para você que 60% de quem está empregado em televisão não são os melhores profissionais. São esses caras que articulam para derrubar o diretor, cai o programa, eles são remanejados, eles choram dentro lá do RH, são CLT, muitos correm para a CIPA para não ser mandado embora e a TV vai ficando nessa mediocridade. E aí, quando chega alguém que quer dar uma balançada lá na caixa de abelha, ele é um cara tóxico. Alguém que quer um texto bem escrito, uma coisa competitiva, como provavelmente aqui acho que o Jimmy Fallon quer, perfeccionista, um cara desse, né? Você tem que falar do Jimmy Fallon. Ah, não, ele é um ambiente tóxico, ele trata mal as pessoas. Como o Marcelo Nascimento, há 20 anos atrás, que estava começando na televisão e só se manteve empregado por causa do esforço e da confiança do Marcelo de Carvalho, era um diretor furioso que destruiu e assediou todo mundo moralmente. Eu não fui assediado moralmente, né? Quando as pessoas pediam minha cabeça e faziam tudo para me derrubar. E as pessoas que eu contratei. Então, cuidado quando vocês leem essas notícias que o ambiente de TV é tóxico, que o diretor... Agora a moda é falar que o diretor é... Nossa, agora todo mundo está falando, diretor é a pior raça que existe. Ah, não sei o que. Nem todos, queridos. Eu trabalho pra caralho. Sempre respeitei e já perdi a paciência com preguiçoso. E para ser mais detalhista, por que eu parei de dirigir programas de televisão? Porque eu falei, não, parei. Porque eu fiz essa carreira no Super Pops, fiquei ali quase 7 anos, saí. Eu fui fazer o Muito Mais na Band. Tava com uma equipe que não é minha, não podia mandar embora ninguém.
Então, quando um diretor não monta teu time, ele tá fudido, querido. Vão fazer de tudo para trocar. Picuinha com o apresentador, com o dono da TV, com o diretor artístico, vão fazer tudo para fuder. Então, para você continuar numa TV em que a equipe não é tua, você precisa ser muito bom no que você está fazendo. Então, eu tive esse episódio do Muito Mais, a gente até chegou a dar um número ali, mas a equipe não era aquela faca na caveira. Aí depois eu tive o episódio, eu voltei pro Super Pop, infelizmente foi ali que começou o problema, apesar dos números, na segunda vez que eu voltei pro Super Pop, porque eu saí, voltei, e eu não tinha renovado o contrato, eu tive essa treta com o Marcelo, não vou entrar em detalhes, gosto muito do Marcelo e da Gimenez. E eu fiquei ali e saí com bons números, tá? Com o Super Pop dando 4 de média. Podem buscar aí o Super Pop, acho que 2011, 2012. Depois eu fui por Muito Mais, não consegui trabalhar lá. Galisteu, excelente apresentadora, mas enfim, aquele monte de argentina lá na Band não ia dar certo, porque... né? E depois, mais recentemente, em 2017, eu vou dirigir o Pânico. Por que deu certo eu lá com o Pânico? Primeiro que tinha respeito mútuo. O Emílio é de rádio, eu também era de rádio, a gente já se conhecia. Segundo, a gente se conhecia lá da Rede TV, né? Eu era o Super Pop, o Emílio, Pânico, a produção próxima ali, a gente se respeitava muito. Teve um episódio, acho que em 2007, acho que quando saiu o Ricardo, o Emílio falou, pô, vem aí pro Pânico. Eu não podia ir pro Pânico porque eu tinha, além de esse compromisso com o Marcelo de Carvalho, que me colocou no Super Pop, eu tinha um contrato ali com uma multa altíssima, então eu não podia sair porque eu fazia locução, enfim. Não foi o momento de eu ir pro Pânico. Eu acabei indo em 2017 pro Pânico, peguei uma equipe extremamente competente. Eu não montei, só levei uma pessoa pro Pânico, que é o Robertinho Martins, que hoje é gerente de produção lá na RTV, mas eu trouxe ele como diretor assistente meu lá no Pânico, extremamente competente, e a gente participou desse último episódio, última temporada do Pânico, em 2017. Uma ou outra maçã podre ali no Pânico, mas excelente. Era o mestre mandou. A gente tinha reunião de pauta terça-feira, a equipe saía rasgada, faca na caveira. E tinha algumas pessoas que trabalhavam no Pânico que começaram comigo como estagiário lá no Super Pop. Então, moral da história. Não acredita em tudo isso que você vê aqui, tá? O ambiente tóxico do Jimmy Fallon, o Marcelo Nascimento destruiu. Alguém passou essa notícia pro Feltrin e eu tô fazendo o direito de resposta. Olha que ironia, 20 anos depois, no meu canal com total autonomia. E o Feltrin que fez essa notícia e não ouviu o meu lado, ele hoje também é youtuber, ele tem um canal dele que está fazendo muito sucesso, que é o canal do Feltrin. Não acredita nisso, tá? Eu acho que o ambiente, quem faz, não é o apresentador só, não é o diretor, é a geral que está lá. E muitas vezes tem a troca de cadeiras. Sai um diretor, fica uma parte da equipe lá e vem o outro, traz o deles, tem a briga interna, um quer ferrar o outro, um quer comer o outro. E às vezes, por exemplo, querem derrubar o diretor. No caso específico, por exemplo, do Encrenca, fritaram esse Júlio Picone, a equipe que estava lá, e a equipe também do Encrenca tentou me fritar. É que para fritar o Nassa, tem que ter muita querosene, né? E acabou o programa, e infelizmente as pessoas competentes foram demitidas. E o Encrenca a gente não conseguiu dar sequência, precisava de mais tempo. O apresentador não foi eu que contratei. A gente sabe, olhando minuto a minuto, o que rende e o que não rende. Tinha uma conta ali que não fechava, eu trouxe alguns humoristas e tal. O número melhorou, aí teve que mexer o horário com a NFL. Enfim, coisas de televisão. Mas muitas pessoas competentes foram mandadas embora do Encrenca, porque era do time do Nassa. E ficou lá aquele mesmo pessoal de sempre. Que faz o tititi, que leva a fofoca para o apresentador, que bota o diretor em rota de colisão com o apresentador, né? E aí fica o ambiente intragável, tóxico, que quando você fala, olha, você está fazendo um serviço que não está bom, ele vai lá no recurso humano e fala assim, ai, assédio moral.
Eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento na televisão que os bons profissionais eles estão fora. E ficou um pessoal muito limitado. E não estou dizendo porque é o mais barato. Porque essas pessoas que ficam... Eu me lembro que há 20 anos atrás, o Marcelo que me ensinou tudo, o Marcelo de Carvalho me ensinou tudo em televisão. Ele falou assim, a gente precisa renovar. Esse cara sai da Band e vem para a RTV, da RTV vai para o SBT, da SBT e tal. E é tudo viciado em, sabe, em não ser criativo, e não fazer nada, ser amigo do apresentador, amigo do divulgador, do assessor que quer trazer a mulher lá, a esteticista, o psiquiatra que recebe uma grana por fora e põe no sofá para ser entrevistado no programa, etc e tal. É o mais do mesmo. E sempre, é isso que eu tô falando, que eu vi essa matéria do Jimmy Fallon, eu fiquei muito puto. Eu falei assim, Jimmy Fallon, puta cara criativo, né? O cara veio lá do SNL, Saturday Night Live, puta comediante, redator, produtor executivo e tal. Provavelmente, não vou fazer uma defesa. Se ele foi ríspido por alguém, provavelmente alguma coisa ruim foi entregue para ele. Como também para mim lá no Super Pop, no Dia de Fúria aí, era muita coisa ruim, cara querendo me derrubar, puta assédio moral. Bom, pessoal, é isso. Nunca falei sobre isso com ninguém. Então estou falando aqui no meu canal, que é a Rádio HDH. Se você curtiu e veio até aqui, muito obrigado. Porque você soube de uma história que eu não falei para ninguém. Tá bom? Então você curta, compartilhe e se inscreva no canalzinho aqui no HDH, que é este programa Serelepe, que eu estou acertando ainda, mas vai dar muito o que falar, tá? É o HDH_Play em todas as redes sociais, tá bom? Obrigado pelo espaço, a gente fica por aqui. Quero ver seus comentários, escreve aqui.